Muito bem. Então, começando primeiramente só para apresentar aquelas questões que ficaram em aberto da última apresentação. A primeira foi em relação à especificação de requisitos, né, que ficava um pouco na dúvida ali, né, do que se trata o projeto, enfim. É, então foi decidido retirar as duas referências que tinham para dois jogos, tanto pelo fato de que não foi encontrada exatamente as regras do jogo, né? Tanto pelo fato de que nós entendemos que o jogo é um jogo novo, né? Não tem nenhuma outra referência para esse tipo de jogo exatamente. Então a gente preferiu descrever melhor ele aqui, né? É, exatamente, né? Quais personagens que existem, quais são as regras do jogo, como é que o jogo começa, como é que ele termina, né? Que no caso são para dois jogadores e que eles têm turnos e tudo mais. Então a gente deixou um pouco mais especificado aqui na seção 1.2 aqui da especificação de requisitos. Partindo então para os diagramas, então que daí no caso a apresentação tinha dois pontos, que era a parte da interface gráfica, que não tinha definido exatamente o qual que era o ator, né? Então a gente a princípio não tinha colocado a interface jogador como o ator, então a gente definiu que ele seria, né, o que iria interagir ali com o jogo, né? Então a interface jogador que vai fazer essa ponte ali da questão do usuário mesmo com o jogo. E também daí no caso a gente refletiu isso também para o domínio do problema, né? Então tá aqui o interface jogador com a questão ali do ator. Em relação a esses dois diagramas, a gente alterou esses pontos. E também tinha mais uma questão também da visão geral da interação, né? Que só tinha uns pequenos detalhes ali em relação aos nodos de decisão, que a gente tinha colocado duas saídas para uma mesma caixa, que não fazia o menor sentido, né? Então a gente foi lá e adicionou os nodos de decisão mesmo. Muito bem, então em relação a esses dois diagramas aqui dos diagramas de classe, a gente preencheu então todos os métodos que a gente utilizou, a princípio no código e também tanto que a gente ainda vai fazer no código quanto daquilo que já foi feito e daquilo que está refletido ali nos diagramas, né? Então foi passado tudo para aqui, para cá, bem certinho. Então agora partindo para os diagramas de sequência e de atividade. Um detalhe só é que no Visão Geral da Interação a gente adicionou mais esse caso de uso que seria o avaliar encerramento da partida. Porque a gente entendeu que existe uma lógica um pouco mais complexa ali, existem casos que são interessantes de ter um caso de uso mesmo para eles, né? No caso de todos os inimigos morrerem ou só a torre do inimigo daquele personagem ser destruída e tal, então ele vai avaliar essa questão um pouco mais aprofundada do encerramento da partida. Como foi comentado aqui também, era que nós não encontramos uma flecha de uma relação de dependência, pelo menos aqui no Visual Paradigm a gente não encontrou. Então a gente só deixou anotado aqui certinho, mas isso aqui a gente representa no caso uma relação de dependência. Muito bem, então essa foi a modificação das coisas que já tinham, né? E agora partindo para os diagramas de sequência mesmo em si, e depois os de atividade, né? Muito bem. No caso da lógica de ataque, ela é bem simples de certa forma, porque é basicamente ela que vai pegar os valores de ataque, né, daquela entidade, pegar os valores de defesa da outra entidade e, por fim, resolver a questão do dano, né? Então, a partir da quantidade de defesa que aquele inimigo tem, a quantidade de ataque que ele tem, ele vai fazer o cálculo por meio desse resolver dano, vai passar esse valor para o controlador, para a controladora no caso, e assim a controladora então vai infligir o dano para aquela entidade que está sofrendo o ataque. Muito bem. Aí temos então o próximo, que é a questão de andar, né?
Como existe toda essa questão de um range de movimentação, que a partir do momento que é selecionado o personagem e tal, e no momento que ele for andar, vai ter um alcance que ele vai poder andar, então a entidade ela vai ser feita uma chamada aqui para pegar o range de movimentação dele. Se a posição estiver dentro desse range, então ele vai verificar se essa posição é válida, né? Vai passar da entidade para o mapa uma mensagem, né? E o mapa então vai avaliar se a posição está dentro do range, né? Se é uma posição válida ali. Se ela não estiver dentro do range, ela é uma posição inválida, senão ele vai trocar as posições, né? No caso que seria que o personagem vai mudar para aquela posição que o jogador escolheu, no caso, né? Que a gente chama esse método de swap posições. Na questão de iniciar a partida, assim, rapidamente, é muito uma questão ali de renderização de mapa e tudo mais, então a partir do clique do mouse de iniciar a partida, né, vai ser disparada a questão do setup, de adicionar entidades para a posição, setar as entidades e tal, caso a partida não esteja em andamento. E se a partida estiver em andamento, daí vai ter a questão que o mapa vai renderizar, né, então ele vai fazer o draw, e depois vai continuar fazendo o update, né, do mapa. Basicamente é isso. Na questão de passar turno, ela acontece depois que acontece uma movimentação apenas, né? Então é habilitado aquele campo para o jogador poder andar, né? Então, daí depois que teve o clique do mouse, vai verificar se a partida está em andamento, né? O mapa vai mandar uma mensagem, né? Vai verificar se a partida está em andamento. Se ela estiver em andamento, vai ser então disparada a questão do passar turno, né? Então verifica se esse botão, no caso que vai ter lá na lateral esquerda, né? De passar turno vai estar habilitado. No caso de ele estar habilitado, daí ele vai resetar a posição selecionada e então vai executar a função o método de passar turno. Agora, esse caso de uso novo que a gente criou aqui, né? No caso que é avaliar o encerramento da partida. Então, a partir do momento que é executada essa função, esse método do avaliar encerramento, vai ser então verificada quais são as quantidades de entidades vivas que aquele jogador possui, né? O jogador que no caso está jogando, né? Daquele turno. Se a quantidade de entidades for zero, no caso então o mapa vai mandar uma mensagem para a controladora que vai dizer qual é o vencedor da partida, né? Então ela que vai mandar essa mensagem aí e apresentar isso na interface gráfica. Caso ainda existam entidades vivas, habilita então o caso de uso de passar turno. Na questão então de selecionar personagem, a gente deixou aqui um comentário, né, que a chamada ela é iniciada após o final de um turno, né, então que esse evento só vai ser disparado no momento que for finalizado um turno e iniciado outro, né. Então, primeiro setado que o personagem válido é falso, e daí à medida que o código vai passando por meio de um loop aqui, vai ter o evento de clique do mouse, né? E daí então vai ser atribuído aquela variável personagem válido se aquele personagem que está sendo selecionado ele é um personagem pertencente àquele jogador, né? Caso o personagem seja, então o loop para, né? Então vai ter uma continuidade ali, uma progressão ali no caso, que daí vai então setar a posição selecionada. E daí, logo em seguida, vai ter o caso de uso de selecionar posição. Basicamente isso, também da questão de selecionar personagem. E agora o caso de uso de selecionar posição, que é um dos mais complexos ali, né, que tem chama vários outros casos de uso, né, no caso que vai fazer esse controle ali das posições e tudo mais. Então, após a seleção de um personagem, está tendo um pequeno bug aqui que a gente tinha colocado
essa setinha aqui, mas ela não está indo. Espero que no código binário que for mandado vai estar certinho. Mas, então, logo após a seleção do personagem, a posição válida, então, no mesmo molde ali da questão de selecionar personagem, ela é setada para falso e logo em seguida entra dentro de um loop. E daí vai ser verificado se aquela posição é válida ou não, mas a princípio ela não é válida, para continuar no loop ali no caso, né? O que acontece? Então o mapa ele manda uma mensagem no sentido de mostrar as posições disponíveis, que é ali na questão do código que quando você, após a seleção do personagem, clicar nele e tudo mais e verificar que ele é válido, abre aquele range de espaço ali que o personagem pode caminhar, né? Quais posições que ele tem disponíveis. Então seria nesse caso esse método aqui. Após o evento de clique do mouse, que vai vir da interface do jogador, vai ser então verificada se a posição que foi clicada ela é válida, né? E vai ser também dado um get para pegar a posição atual daquele personagem. No caso, se aquela posição for igual à posição atual, ou seja, o jogador clicou em cima do personagem de novo, é então executado ele quebra esse loop aqui e vai para o caso de uso de selecionar personagem. Então seria basicamente que ele seleciona e desseleciona a questão de selecionar personagem quando ele clica no personagem mais de uma vez, no caso de 2 vezes ali, né? No caso da posição ser válida e a posição for diferente da posição atual, então ele vai executar o caso de uso de andar. E daí vai ser feito um get também para pegar as posições de ataque, porque daí vai abrir logo em seguida o range de ataque, que aquele personagem vai poder atacar, né? Que nem a gente tinha comentado na primeira apresentação, que, sei lá, se por exemplo for um arqueiro, ele vai poder atingir um alcance maior e tudo mais. Então é mais ou menos nesse sentido, né? Da questão das posições de ataque disponíveis. Então aqui a gente entra no opt, né? No caso que se tiver os attack positions aqui disponíveis, né? Se isso foi selecionado de certa forma, então ele vai para atacar. No caso disso daqui não entrar, né? E mesmo depois de atacar, ele vai passar turno. Caso isso aqui, né, nenhum desses 2 breaks tenha dado certo, a partir do momento que foi clicado em uma posição e essa posição foi inválida, né, não entrou em nenhum desses casos aqui, ele vai mandar uma mensagem ali na interface gráfica de que aquela posição é inválida e que volta de novo no loop para o jogador poder selecionar uma posição que seja válida. Então esse daqui é o caso o diagrama de sequência de selecionar a posição. Partindo então para os diagramas de atividade, né? Na questão de selecionar personagem, a gente deixou assim, no caso que verifica se o personagem pertence ao jogador. Se ele pertence, vai para o caso de uso selecionar posição e daí encerra esse diagrama de atividade. Se ele não pertence ao jogador, então ele vai notificar que o personagem é inválido. Partindo então para selecionar a posição, que também, como a gente viu, né, em relação ao diagrama de sequência, é o diagrama para nós um dos mais difíceis, né, um pouco mais complexos, mas vamos lá. No caso então ele vai exibir as posições disponíveis, que é aquela questão do range lá, né? E daí a gente colocou cancelar e não cancelar, que é no sentido de exatamente aquela questão de ir para o caso de uso de selecionar personagem, caso ele clique de novo no mesmo personagem, né? Não clique não seja nem um clique fora do range de movimentação e nem dentro do range, vai ser no caso no meio ali, né? No personagem mesmo. Daí no caso ele vai para o caso de uso de selecionar personagem, a gente deixou isso explícito aqui, né, o que a gente quis dizer com cancelar, e logo em seguida encerra aqui esse diagrama de atividade. Se ele não cancelar, então ele vai selecionar uma posição, né,
Se essa posição for válida, ele vai para o caso de uso de andar. Caso não seja válida, ele vai notificar que a posição é inválida e vai voltar de novo para as posições disponíveis para aquele personagem andar. Muito bem. Caso então a posição seja válida, ele vai para o caso de uso de andar. Logo em seguida ele vai exibir as posições disponíveis para atacar. E daí, no caso, se o inimigo estiver no alcance de ataque, né, no range de ataque, e ele seleciona ataque, né, se ele escolhe atacar aquele personagem, né, no caso aqui, se ele não selecionasse um personagem para atacar, ele iria passar turno, mas caso ele selecione, ele vai para atacar, desculpa. E assim, nos dois casos aqui, ele encerra esse diagrama de atividade. Na questão aqui de passar turno também é bem simples, né? Então passa o turno para outro jogador, ao mesmo tempo que ele vai atualizar o número do turno na parte inferior direita ali, né? Na questão de qual turno que vai ser aquela jogada. Em seguida daí ele vai para o caso de uso de selecionar o personagem. Ok. Aí nós temos a questão de iniciar a partida também, que é relativamente simples, né? Verificar se o botão de partida foi apertado. Daí logo em seguida ele vai renderizar o mapa e também vai atribuir o turno para o jogador da esquerda, né? Que a gente definiu isso daí. E assim ele vai encerrar esse diagrama também de sequência. Andar também é questão na questão do range de ataque, né? Então, se a posição está no alcance da entidade, se não estiver dentro do alcance, vai notificar. Caso esteja dentro do alcance, ele vai trocar a posição da entidade, que daí no caso vai executar a questão de andar para aquela posição. Atacar é uma questão bem sequencial mesmo, né? Ele vai receber o valor de ataque, vai receber o valor de defesa, vai calcular o dano e a controladora ali vai setar para qual que vai ser o dano daquele, qual que vai ser a vida ali, no caso, depois do ataque daquele personagem. Então vai subtrair o dano da vida do defensor. E aqui, no caso de avaliar encerramento, que no caso então ele vai percorrer todas as linhas e todas as colunas de matriz, vai verificar a quantidade de entidades pertencentes ao jogador. Se a quantidade de entidades for zero, vai registrar a partida encerrada. Caso a quantidade de entidades for diferente de zero, no caso aqui a gente está pensando também, que é importante falar, que a gente está falando também da questão da torre, né? Então se não tiver a torre, também ele vai encerrar. No caso de ter uma quantidade diferente, vai passar a torre. Muito bem, acho que é isso. A questão do que a gente fez até agora, né? A gente só adicionou aqui no caso mais um caso de uso aqui. E também isso daí se refletiu aqui no diagrama de casos de uso, né? Só mostrar aqui certinho. Que está aqui também, a questão de avaliar encerramento da partida, né? Que vem, né, no caso, né, uma questão de um include aqui que a gente fez, né? Que vem junto com atacar, que é importante mostrar isso também. E acredito que é isso. Muito obrigado e até mais.